frequentes do corpo, busca de sinais de vida, agressão ou limpeza do cadáver, permanência prolongada da prole perto do corpo e evitação do lugar onde ocorreu a morte. Comportamentos semelhantes porém mais simples aparecem em primatas mais distantes de nós, como o gelada, robusto macaco africano semelhante ao babuíno. Esses comportamentos se assemelham muito às respostas de seres humanos quando se deparam com a morte de uma pessoa amada, o que indica a continuidade filogenética no luto primata. Entretanto, diferentemente do que acontece em outros animais, entre seres humanos é comum que os mortos fiquem perto dos vivos por anos e décadas, enterrados ou guardados nos lares ou seus entornos, nos altares e santuários, no interior das aldeias ou em seus perímetros, bem como em acidentes geográficos especiais, as árvores, pedras, cavernas, cachoeiras e montanhas sagradas que abrigam seres imaginários. A capacidade de imaginar o que os outros sentem e pensam foi projetada em animais, plantas e outras coisas, configurando uma teoria da mente livre para atribuir intencionalidade a qualquer objeto, animado ou inanimado. Cercados de predadores perigosos e presas necessárias à sobrevivência, nossos ancestrais começaram a despertar a consciência humana através de narrativas cosmogônicas que frequentemente misturavam homens e bichos para explicar os acontecimentos. Os mitos sobre a origem do mundo, muito recentes na evolução da espécie, derivam da expansão sem precedentes de nossa capacidade de representar entidades reais e imaginárias, humanas e feras, sincretizadas aos ancestrais. A facilidade neurofisiológica de recombinação de memes nos sonhos há de ter contribuído para esse zoomorfismo, a mistura de pessoas com animais, observado desde então em nossa cultura. Foi quase inevitável a mistura com outros seres, plantas e acidentes geográficos, pois durante o sonho nada impede que essas representações se fundam. Naturalmente essa fabulosa fauna mental se apresentou em inúmeras manhãs à consciência vígil de nossos ancestrais boquiabertos. A consequência foi a ampla prevalência do zoomorfismo na cultura humana, animais misturados a pessoas como o Senhor das Feras Paleolítico, o poderoso deus egípcio Anubis, a grande esfinge de Gizé, o Minotauro de Creta, o deus hindu Ganesha ou o Sagitário do Zodíaco, ou círculo de animais. Mas não se trata de traço primitivo sem correspondência contemporânea, pois o zoomorfismo também impera entre mascotes de times de futebol, jogos de azar e personagens de Walt Disney. Desde que somos gente, somos bicho. Da saudade nasce a subjetividade. Segundo o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os conceitos amazônicos sobre os espíritos não apontam para uma classe ou um gênero de seres, mas para uma síntese disjuntiva entre o humano e o não humano. Os primeiros deuses foram provavelmente combinações de ancestrais e animais, gerando o animismo, o totemismo e os mitos genealógicos de tantas culturas tradicionais. Diante da escassez de dados objetivos sobre esse estágio da evolução mental humana, é necessário investigá-lo em populações atualmente existentes de caçadores-coletores, cujas autodesignações são quase sempre sinônimo de gente verdadeira. Esse modo de viver predominou desde os hominídeos bípedes mais antigos, há 7 milhões de anos, até muito recentemente, entre 11.000 e 7.000 anos atrás, quando a coleta de grãos selvagens se desenvolveu em agricultura. Os caçadores-coletores de hoje, nômades ou seminômades, muitos deles praticantes sazonais ou opcionais da agricultura, guardam chaves essenciais para compreender a emergência da consciência humana. Seu modo de vida, mais antigo do que a mais antiga medida de tempo, atravessa integralmente nossa passagem de bicho a gente. Em culturas ameríndias e siberianas acredita-se que os xamãs são capazes de mudar de forma, assumindo corpos de pantera, lobo ou pássaro. Entre os Waoranis da Amazônia equatoriana, por exemplo, o xamã adota um espírito jaguar e com ele se encontra perigosamente em sonhos,
durante o sono ou após a ingestão de ayahuasca, para receber orientações sobre caçadas. Esses encontros ocorrem no âmbito do que a antropologia denomina perspectivismo, segundo o qual o mundo é habitado por uma enorme variedade de sujeitos humanos e não humanos com pontos de vista muito distintos e recíprocos. Nem os animais seriam todos simples e igualmente dotados de espíritos, como no conceito original de animismo, nem a humanidade de cada povo terminaria em suas fronteiras, como quis o etnocentrismo mais radical. Cada espécie seria um centro de consciência com uma perspectiva própria, de modo que os mesmos critérios usados pelos membros de um povo para se distinguir de outros povos seriam aplicados pelos animais aos humanos e outros animais. Assim, do mesmo modo como um indígena se percebe humano a onça enquanto caça porcos do mato, uma onça se perceberia reciprocamente onça ou mesmo humana ao caçar um indígena, que para ela seria um porco do mato. Nas palavras de Viveiros de Castro, em diversas culturas ameríndias é sujeito quem tem alma, e tem alma quem é capaz de um ponto de vista. Os animais são gente, ou se veem como pessoas. Tal concepção está quase sempre associada à ideia de que a forma manifesta de cada espécie é um mero envelope, uma roupa, a esconder uma forma interna humana, normalmente visível apenas aos olhos da própria espécie ou de certos seres transespecíficos, como os xamãs. Essa forma interna é o espírito do animal, uma intencionalidade ou subjetividade formalmente idêntica à consciência humana, materializavam em um esquema corporal humano oculto sob a máscara animal. A noção de roupa é uma das expressões privilegiadas da metamorfose. Espíritos, mortos e xamãs que assumem formas animais, bichos que viram outros bichos, humanos que são inadvertidamente mudados em animais. Esse perspectivismo e transformismo cosmológico se acha também nas culturas das regiões boreais da América do Norte e da Ásia, e entre caçadores-coletores tropicais de outros continentes. Nessas culturas semi- ou pré-agrícolas, a predação aparece como a principal chave para a construção do eu e de suas relações sociais, através de apropriações físicas ou simbólicas para ganho pessoal. Porém, estando o mundo dominado por relações predatórias, existe sempre a possibilidade de inversão da perspectiva, isto é, o caçador sempre pode virar caça. Sendo a vida concebida como luta constante para impor o próprio ponto de vista aos seres dotados de espírito e com ponto de vista próprio, acredita-se que o laço entre predador e presa persista após o evento violento, com consequências para ambos. É comum que o caçador realize rituais para aplacar o espírito da presa batida, evitando sua vingança. Se não há propriamente culpa, existe o medo da retaliação, o pânico de passar de predador a presa pela ação daquele morto ainda vivo na imaginação. O xamã Davi Copenal afirma que os animais também são humanos. Por isso se afastam de nós quando são maltratados. No tempo do sonho, às vezes ouço suas palavras de desgosto quando querem se negar aos caçadores. Quando se tem mesmo fome de carne, é preciso flechar a presa com cuidado, para que morra na hora. Assim, ela ficará satisfeita por ter sido morta com retidão. Caso contrário, fugirá para bem longe, ferida e furiosa com os humanos. Assim como na caçada e na guerra, no sonho identifica-se frequentemente o risco de imposição da perspectiva do outro. Para um índio Juruna, um sonho com porcos abatidos significa que sua alma teve sucesso na caça e portanto o caçador desperto também encontrará. Por outro lado, um sonho com porcos correndo livremente pela mata significa que inimigos perseguiram a alma e portanto surgirão no caminho do caçador. Isso o levará a se resguardar por alguns dias, sem narrar o sonho a ninguém. Entre os sudjás do Parque do Xingu, um sonho com urubus perto de uma pessoa é sinal de que ela vai morrer mesmo tendo aparecido viva no sonho, porque o urubu só come carniça. O sonho é particularmente aberto à imposição da perspectiva alheia, no caso a perspectiva dos urubus.
É muito provável que a crença nos deuses e espíritos tenha surgido num contexto semelhante. De início nada mais do que a atribuição de vida e poderes diversos às memórias dos parentes falecidos e das presas abatidas, memórias com as quais nossos ancestrais dialogavam intensamente em sonhos. Com o desenvolvimento das civilizações, a atividade onírica passou a ser vista como portal mágico de acesso àquilo que hoje na Umbanda se chama o Reino de Aruanda, a dimensão espiritual em que habitam os ancestrais, embrião do mundo dos deuses, eternizados na lembrança de múltiplas gerações. Numa amostra de 68 sonhos coletados pelo antropólogo Franz Boas entre os indígenas quaquiutros, 25% se referiam a parentes mortos ou cenas fúnebres. Nas palavras de um indígena Piraã, quando sonhamos, ficamos perto, ficamos junto aos mortos. 16. Saudade e cultura. O papel fundante da memória dos mortos para o desenvolvimento da cultura teve algo de acidental, pois o mecanismo poderoso de propagação dos hábitos, ideias e comportamentos dos ancestrais foi o afeto. A lembrança de quem partiu, bem visível nos chimpanzés que se enlutam quando perdem um ente querido, tornou-se uma marca indelével de nossa espécie. Isso não aconteceu sem contradições, é claro. Com o amor pelos mortos surgiu também o medo deles. Do Egito a Papua Nova Guiné, em distintos momentos e lugares, floresceram rituais para neutralizar, apaziguar e satisfazer os espíritos desencarnados. Na Inglaterra medieval, temia-se tanto os mortos que cadáveres eram mutilados e queimados para garantir sua permanência nas covas. Entre os Yanomamis, a queima dos pertences é uma parte essencial dos rituais fúnebres. A Igreja Católica até hoje considera que os restos mortais dos santos são valiosas relíquias religiosas. A propagação dos memes de entidades espirituais foi portanto impulsionada pelos afetos positivos e negativos em relação aos mortos. Foi a memória das técnicas e conhecimentos carregados pelos avós e pais falecidos que transformou esse processo em algo adaptativo, um verdadeiro círculo virtuoso simbólico. Não é exagero dizer que o motor essencial da nossa explosão cultural foi a saudade dos mortos. A crença na autoridade divina para orientar decisões humanas levou a um acúmulo acelerado de conhecimentos empíricos sobre o mundo, sob a forma de preceitos, mitos, dogmas, rituais e práticas. Ainda que apoiada em coincidências e superstições de todo tipo, essa crença foi o embrião de nossa racionalidade. Causas e efeitos foram sendo aprendidos pela corroboração ou não da eficácia dos símbolos religiosos. O culto aos mortos se desenvolveu desde o Paleolítico, atravessou o Neolítico e culminou na Idade do Bronze, com seus majestosos legados tumulares e o início do registro simbólico de todo esse acúmulo cultural. As religiões em suas inúmeras vertentes são portanto derivadas de uma tecnologia de autorregulação psicológica e fisiológica que foi selecionada pela otimização da capacidade reprodutiva e da coesão do grupo, um modo de funcionamento mental altamente adaptativo cujo sucesso se evidencia na hegemonia das civilizações teístas em todo o planeta. Há cerca de 4,5 mil anos, começou o registro histórico que mudou radicalmente a velocidade de evolução da nossa espécie. O nascimento da literatura ocorreu na Afro-Eurásia no início da Idade do Bronze, no contexto da primeira grande fusão civilizacional, que envolveu populações indo-europeias e semíticas. O crescimento populacional, as migrações e as conquistas militares começaram a unir grupos cada vez maiores de pessoas em torno de núcleos culturais similares. Ao motivar a preservação do conhecimento de uma geração à outra, o acoplamento entre o amor pelo conhecimento e o amor entre pais e filhos, memorializados através da deificação, transformou-se numa força tão possante que literalmente nos expeliu para além da estratosfera. Mas assim como nos primeiros foguetes, a cápsula principal prossegue à medida que se livra de estágios fundamentais. Para chegarmos a Apolo 11 tivemos que deixar para trás,
Há relativamente pouco tempo, boa parte do software mental que usamos para iniciar o grande voo. Para compreender como os deuses nos tiraram das cavernas é preciso entender como eles nos abandonaram, e vice-versa. De Aquiles Ulisses. As línguas proto-indo-europeias, originadas na Ásia Central entre 9.000 e 6.000 anos atrás, já se espalhavam na era axial por uma extensão geográfica que vai da Irlanda à Índia. E em todas essas línguas, para todos esses povos, nomes com raízes semelhantes foram pronunciados para ligar sonho e morte. Se os deuses são memes de ancestrais mortos, donos de toda a sabedoria e senhores de todo o destino, é fácil entender por que despontou o uso dos sonhos para fazer necromancia e divinação. Comprovadamente durante a Idade do Bronze, mas provavelmente bem antes disso, as pessoas passaram a consultar entidades espirituais em sonhos. Por isso mesmo, os antigos sabiam bastante bem que os sonhos não são necessariamente confiáveis. Enquanto alguns são bem formados, emocionantes e por vezes úteis, outros são canhestros, mal formados e frustrantes. Na Ilíada, composta entre os séculos 8 e 7 a.C., Aquiles é visitado em sonho pelo espírito de seu grande amigo Patroclo, abatido em combate pelo príncipe troiano Heitor. Aquiles faz um gesto para abraçar o companheiro, mas Patroclo desaparece no chão fazendo ruídos estranhos. Esse sonho de final tão decepcionante se revela como um mero construto mental inacabado, só desapontamento. Já na Odisseia os sonhos surgem tanto como engano quanto como fontes de auxílio providencial. No canto 4, quando os pretendentes de Penélope planejam assassinar seu filho Telêmaco, a deusa Palas Atena aparece num sonho da rainha, tranquilizando-a sobre seu filho. No canto 6, Atena aparece em sonho para a princesa Nausicaa para induzi-la a achar Ulisses, que se encontra dormindo e precisa de ajuda. No canto 11, quando Ulisses entra no mundo dos mortos de Hades para ouvir as profecias de Tiresias, acaba encontrando sua mãe falecida, que lhe dá conselhos. Por 3 vezes tenta abraçá-la, mas 3 vezes abraça apenas uma ilusão, o que parecia ser um sonho divinatório termina em decepção. Finalmente, no canto 19, quando Penélope é assediada pelos pretendentes que dão Ulisses por morto e este aparece disfarçado de mendigo, ela lhe revela um sonho da véspera em que uma águia identificada com Ulisses mata 20 gansos que representam os pretendentes. O falso mendigo confirma que Ulisses regressará e no dia seguinte cumpre a profecia, eliminando todos os rivais a flechadas. Como vimos no capítulo 3, a transição da mentalidade de Aquiles para a de Ulisses representa a passagem para uma consciência semelhante à que temos hoje. Aquiles não tem nem nostalgia do passado nem planos de futuro. Tudo o que ele deseja é a glória da batalha presente e, para atingi-la, deixa-se conduzir completamente pelos comandos de Atena. Enquanto Aquiles é guiado por vozes alheias, Ulisses frequentemente dialoga consigo mesmo e inverte a causalidade em sua esfera de ação. Em vez de apenas reagir a estímulos como Aquiles, antecipa as situações e faz o futuro acontecer como ele deseja. Por entender como os troianos sentem e pensam, por compreender suas crenças e sua trajetória, Ulisses antecipa que interpretarão o imenso cavalo de madeira como uma oferenda feita a Palas Atena pelos gregos, para poderem regressar em segurança a seus lares. Ulisses antecipa também que os troianos levarão o cavalo para dentro de sua inexpugnável cidade, como um maravilhoso troféu de guerra. Com essa simulação do futuro em mente, Ulisses esconde dentro do cavalo os guerreiros gregos que abrirão os portões de Troia. Mesmo que ocasionalmente conte com ajuda sobrenatural, não é com inspiração divina que Ulisses vence a guerra, mas com sua lúcida capacidade de viajar dentro de si para se imaginar no lugar do outro. Ulisses imagina que os troianos possuem uma mente semelhante à dele e devem reagir à oferenda de modo previsível. Apenas tendo uma teoria da mente, imaginando o que pensam outras pessoas, é possível Ulisses mentir e enganar,
pois para isso é necessário presumir que os outros, os troianos, são psicologicamente semelhantes a ele, embora não saibam o que ele sabe. A narrativa homérica da Guerra de Troia, talvez reflexo de um cerco específico durante o século XII a.C. na Anatólia, talvez amálgama de múltiplas incursões micênicas pela Ásia Menor, é um marco importante do extenso colapso civilizacional que marcou o fim da Idade do Bronze e o início da do Ferro. No intervalo de apenas 3 séculos, poderosas cidades-estados e impérios inteiros desapareceram temporária ou definitivamente na Afro-Eurásia, incluindo Troia, Knossos, Micenas, Ugarite, Megido, Babilônia, Egito e Assíria. O ordenamento divino foi sacudido pela superpopulação, por armas mais letais, guerras mais frequentes, invasões marinhas, migrações terrestres, queda nos níveis de alfabetização, pestes mortíferas, escassez de alimento, fome e caos social. O arcaico sistema de crenças nos deuses, dotado de raízes paleolíticas e há milhares de anos apoiado numa causalidade supersticiosa, começou a ruir. Nessa situação de profunda crise social, os oráculos oníricos já não podiam prover respostas adaptativas aos inúmeros e cada vez mais imprevisíveis problemas da realidade, mistura dos multifacetados problemas daquelas sociedades complexas com a árida lógica tripartite dos novos tempos à frente. Matar, sobreviver e procriar. Reis e generais se viram desprovidos de orientação para suas ações, pois deixaram de ouvir mais as vozes sábias de seus ancestrais deificados. A reverberação neural dos memes divinos foi ainda mais solapada pela disseminação da palavra escrita, capaz de viajar no tempo e no espaço e conversar com o leitor sem que este precise alucinar vozes sobrenaturais. A literatura do final da Idade do Bronze documenta fartamente as lamentações pelo silêncio dos deuses. Antes tão dispostas a comandar, as vozes divinas se calaram e o homem se viu só em sua própria mente. Foi somente após esse colapso, durante a Era Axial, 800 a 200 a.C., que despertou consciência humana semelhante à que temos hoje. Em 326 a.C., quando Alexandre invadiu o norte da Índia, as línguas indo-europeias e afro-asiáticas já evoluíam com noções compartilhadas de religião, governo, comércio, dinheiro e literatura. Desde então ganhamos cada vez mais controle racional sobre o mundo, e os sonhadores começaram a perder intimidade com a realidade onírica. Pouco a pouco, passamos a enxergar bizarrice e constrangimento onde antes havia apenas encantamento e mistério. O oráculo resiste. Não que o sonho tenha perdido todo o seu status rápida e completamente. Durante toda a antiguidade, o oráculo da noite manteve lugar de destaque na vida privada e na gestão pública, como demonstra fartamente a cultura greco-romana. Os sonhos exemplares de Júlio César e Calpurnia na noite anterior ao assassinato de César, de capital significância para a organização política de Roma, foram ambos precognitivos em seus próprios termos. O dele, uma metafórica ascensão aos céus para o convívio com Júpiter, êxtase e sublimação de todas as preocupações mundanas. O dela, um pavor de concretude, vaticínio perfeito, profecia cruel, um sonho teorimático na rica terminologia de Artemidoro. A fé no poder divinatório dos sonhos não se restringe às sociedades extintas ou ditas primitivas. Ainda hoje, entre a maioria das pessoas, tanto na cidade quanto no campo, é difícil não encontrar quem interprete um sonho como aviso ou premonição digna de orientar casamentos, viagens, compra e venda de imóveis, contratos e apostas a dinheiro. No Brasil, é amplamente disseminado o costume de apostar no jogo do bicho quando se sonha com algum animal. Buscando no Google a combinação dos termos sonho e jogo do bicho, encontrei mais de 350 mil documentos relevantes. Uma notícia publicada num dos principais jornais do estado do Pará, com grande penetração na Amazônia, ajuda a entender a febre.
O autônomo Paulo Roberto da Silva, 46 anos, joga no bicho todos os dias. Tudo vira bicho no imaginário do apostador. Eu sonho com qualquer coisa, traduzo o sonho e venho jogar. Tudo serve de inspiração para as apostas, até as nuvens, dependendo do formato. Já ganhei R$ 1.200 uma vez e espero repetir o feito. De modo nenhum trata-se de um fenômeno restrito às classes populares. No final de 1913, quando viajava de trem para visitar uma parente perto de Zurique, Jung teve uma visão onírica perturbadora. Enxergou toda a Europa imersa num mar de sangue, uma enchente monstruosa salpicada de cadáveres. Foi somente no ano seguinte, quando eclodiu a carnificina da Primeira Guerra Mundial, que Jung percebeu o quanto aquele sonho havia sido precognitivo. Décadas depois, num déjà vu assombroso, Jung anteciparia a ascensão de Hitler e a hegemonia catastrófica do nazismo pela análise dos sonhos de seus pacientes alemães. Esses relatos sugerem que a história cultural pode ser prevista, pois se desenvolve pela atualização de memes arquetípicos através dos séculos. Nas palavras de Jung, as fantasias, os eventos psíquicos, são fatos do mundo interior. Se o mundo de dentro é tão real quanto o de fora, então é preciso enxergar os sonhos premonitórios como fatos naturais, o que não significa dizer que suas interpretações também sejam naturais. Negar a eficácia do oráculo probabilístico é tão arriscado quanto acreditar piamente em suas premonições. A rede BBC noticiou que Florin Codranu, um romeno residente no Reino Unido e que tinha pesadelos recorrentes, estrangulou a própria esposa ao despertar furioso de um sonho em que ela o traía. Apesar de citar o sonho como motivação do crime, o homem foi condenado à prisão perpétua em 2010. Numa pesquisa realizada pelas universidades Carnegie Mellon e Harvard, a maioria dos participantes inquiridos declarou que os sonhos têm real impacto em seu cotidiano, afetando suas decisões e relações sociais. Em 68% dos casos, essa influência foi justificada pela crença de que os sonhos podem prever o futuro. Solicitou-se aos entrevistados que imaginassem ter um bilhete aéreo e lhes foi indagado se alterariam seus planos de viagem diante de 4 cenários alternativos: um aviso de risco de ataque terrorista, um pensamento intrusivo da vigília sobre a possibilidade de um acidente aéreo, um sonho sobre o mesmo tema, ou uma notícia de jornal também com o mesmo teor. É notável que, em comparação com todos os outros cenários, os entrevistados tenham majoritariamente declarado ter mais chances de cancelar a viagem após o sonho. O infinito quebra-cabeça. Recapitulando nosso trajeto até aqui, primeiro é preciso reconhecer que no mundo natural os problemas dos animais são sempre os mesmos: não morrer, matar algo para comer e procriar. Nesse mundo duríssimo, em que cada dia é uma batalha e os grandes problemas são sempre variações dos mesmos temas, os sonhos evoluíram como uma função adicional do sono, capaz de simular comportamentos antes de testá-los na vida real. Para situações limite, verdadeiramente perigosas, os sonhos são criadores da vida que escapa da morte. Entretanto, para o ser humano vivendo em sociedade provido de condições materiais para existir, em vez de 3 grandes problemas existem milhares de pequenos aborrecimentos, limitações e desejos frustrados. Nessas circunstâncias, o sonho se torna uma tessitura muito mais ambígua e complexa, como vários quebra-cabeças sendo montados ao mesmo tempo, uns sobre os outros, um palimpsesto de narrativas. Isso apenas aumenta a necessidade de separar e interpretar os diferentes fios narrativos entremeados na experiência onírica. É portanto crucial reconhecer o potencial benigno da tomada de consciência possibilitada no sonho, que se apresenta como uma oportunidade ímpar de prospecção do próprio inconsciente. Narrar e decifrar sonhos foi e continua sendo a base das terapêuticas tradicionais, seja através de indivíduos especializados nessa função, como os intérpretes de sonhos mapuches,
seja através da ampla socialização da capacidade de experimentar e explicar sonhos, como no caso dos chavantes. Personagens, narrativas e enredos oníricos são vivenciados coletivamente. Como num retrato falado, cada história é feita da recombinação das peças do passado para tentar compreender o futuro. Na análise dos sonhos, psicoterapeutas em geral, e psicanalistas em particular, agem como colegas legítimos dos xamãs, utilizando mais ou menos os mesmos recursos para afiar e desfiar o que se passou, embora dando explicações bem diferentes para os fenômenos experimentados. Se para os psicoterapeutas o sonho é a principal fonte interior de símbolos, em diversas culturas tradicionais a experiência onírica não remete apenas a outra realidade mental, mas a uma realidade material, concreta e perceptível. Para pessoas imersas nessas culturas, a oposição entre vigília e sonho não corresponde a nenhuma distinção entre material e imaterial, ou entre orgânico e psíquico. O antropólogo brasileiro Antônio Guerreiro, da Universidade Estadual de Campinas, explica que entre os calapalos do Alto Xingu a alma que navega em sonhos equivale ao potencial de cada ser poder ser percebido sob o ponto de vista de outros seres, inimigos, espíritos etc., e de se relacionar com eles segundo as lógicas que lhes são próprias. Nessa chave explicativa, o sonho não representa um mergulho em si mesmo, mas o embarque, voluntário ou não, numa viagem potencialmente recompensadora e ameaçadora. Entre os índios Huayus do deserto da Guajira, na fronteira norte entre Colômbia e Venezuela, é comum dizer antes de dormir: "Nos veremos amanhã se você tiver bons sonhos." A frase denota que sonhar pode ser perigoso para os Huayus, pois acreditam que durante os sonhos os espíritos dos mortos vagam pelo mundo, anunciando eventos e causando enfermidades entre os desprevenidos. Palavras cirúrgicas. Nos consultórios psicoterapêuticos em todo o mundo, o perigo que pode aparecer nos sonhos é revisitado num lugar seguro. O psiquiatra e psicanalista austríaco Ernest Hartmann, 1934 a 2013, foi um dos primeiros a defender a noção de que os sonhos funcionam em si mesmos como psicoterapia, permitindo que o sonhador integre pensamentos que normalmente estão dissociados na vigília, fazendo conexões em um lugar seguro. Entretanto, em inúmeras culturas o momento do sonho não é nada seguro. É apenas depois de dormir, nas rodas de conversa matinal, sobre redes e com largos bocejos, que essa segurança pode ser alcançada, num espaço em que é possível falar e ouvir, narrar e renarrar até ressignificar, assim na taba como no divã. Depois de décadas sob crítica implacável, a psicanálise começa a experimentar o resgate de alguns de seus mais importantes pressupostos. Assim como outros métodos chancelados pela ciência para atenuar memórias traumáticas, o método psicanalítico de livre associação em ambiente seguro e relaxado promove a rememoração amena do trauma, algo de grande valor terapêutico para reduzir o estresse e lidar com suas consequências. O tratamento do transtorno de estresse pós-traumático atualmente abrange vários tipos de psicoterapia, entre as quais diversas técnicas de relaxamento, meditação, habituação ao relato traumático, reinterpretação cognitiva em contexto não ameaçador, estimulação sensorial repetitiva e administração de drogas, todas voltadas para enfraquecer a memória traumática após sua reativação voluntária. Mesmo no caso de pacientes psicóticos, é mais eficaz associar o tratamento farmacológico à psicoterapia do que depender exclusivamente das drogas. Isso ocorre porque os pacientes adquirem conhecimentos sobre a própria doença, o que permite cultivar a crítica das alucinações e delírios que os acometem. Com o treino, o paciente consegue atenuar ou até mesmo bloquear o impacto das perturbações mais intrusivas, como a escuta de vozes. O diálogo entre paciente e terapeuta, que na visão da medicina hegemônica é tecnicamente apenas um placebo,
Aumenta a eficácia até de tratamentos em princípio distantes do campo simbólico, como a estimulação elétrica leve para tratar lombalgia crônica. Todo paciente sabe a diferença entre um médico com ou sem empatia. Ainda que explicitamente rejeitada ou desconhecida por tantos médicos clínicos, a tríade psicanalítica de livre associação de pensamentos, interpretação das palavras ditas e transferência de afetos entre paciente e terapeuta se imiscui nos tratamentos pela necessidade humana de compreensão e acolhimento. Jung utilizou a metáfora da cirurgia para se referir à psicoterapia, talvez porque a tomada de consciência de conteúdos reprimidos, quando bem-sucedida, parece fechar e cauterizar feridas psíquicas. Mas assim como uma cirurgia de bisturi e gaze, a psicoterapia pode ser bem ou mal realizada. No segundo caso, frequentemente assomam cicatrizes causadas pelo tratamento em si. Além disso, memórias de forte teor emocional simplesmente não se apagam. Para ficar nas analogias entre ramos distantes da medicina, melhor seria dizer que a psicanálise é um tipo de fisioterapia das emoções, de massagem das memórias, de tomada de consciência dos pensamentos e do corpo, dos limites e dos desejos, capaz de rearrumar as memórias e desinflamar a mente. Ou então, para fazer uma metáfora ainda mais suave, a cura pela palavra é como um desembaraçar de cabelos que desfaz os nós. Reconsolidação e psicoterapia. As bases moleculares para esses poéticos efeitos terapêuticos, a rigor ainda desconhecidas, podem ter começado a ser desvendadas com a descoberta da reconsolidação de memórias. O processo pelo qual memórias já adquiridas e consolidadas podem ser posteriormente alteradas ou ser relembradas. O experimento clássico dessa linha de pesquisa foi realizado durante o pós-doutoramento do neurobiólogo egípcio-canadense Karim Nader no laboratório do neurobiólogo norte-americano Joseph Ledoux, na Universidade de Nova York. Durante o inverno de 1999, Nader tomou conhecimento de que alguns estudos dos anos 1960 sugeriam a possibilidade de modificar memórias através de sua reativação seguida de algum tipo de manipulação. Ledoux foi implacável: não perca seu tempo, isso nunca vai funcionar. Mesmo assim, decidido a revisitar a ideia herética, Nader treinou ratos com um sinal sonoro seguido de um choque elétrico fraco. Essa sequência de eventos fez com que os ratos se lembrassem de que o som precede o choque, imobilizando-os. Nader então esperou 24 horas e voltou a apresentar o sinal sonoro, só que dessa vez não houve choque, e sim a injeção no cérebro de uma substância que inibe a produção de novas proteínas. A injeção ocorreu na região cerebral da amígdala, envolvida na codificação do medo de estímulos específicos. Quando os ratos foram testados um dia depois, ou mesmo 2 semanas depois, já não ficavam imóveis ao escutar o som, haviam esquecido a sua relação com o choque. A despeito de grande resistência inicial dos especialistas da área, o fenômeno da reconsolidação de memórias foi replicado de muitas formas diferentes em modelos animais distintos. A pesquisa valeu a Nader uma merecida notoriedade e o cargo de professor titular de psicologia na Universidade McGill. Hoje sabemos que as memórias não são consolidadas de uma única vez, logo após serem adquiridas. Ao contrário, elas se tornam novamente maleáveis toda vez que são relembradas, recuperadas, reativadas. Essa renovação da maleabilidade da memória depende dos mesmos mecanismos de regulação de genes e produção de proteínas que são ativados na vigília durante uma situação de aprendizado. A cada vez que uma memória é relembrada, ela é parcialmente reconstruída. Mesmo memórias sólidas e antigas, que passaram pelo teste do tempo e são consideradas estáveis, podem sofrer edições de conteúdo e emoções associadas. Nas palavras de Mark Solis, o propósito de aprender não é manter registros, mas gerar previsões. Previsões bem-sucedidas permanecem implícitas, apenas erros de previsão surpresas,
atraem a consciência. Era isso que Freud tinha em mente quando declarou que a consciência surge no lugar de um traço de memória. O objetivo da reconsolidação e da psicoterapia é melhorar as previsões sobre como atender às nossas necessidades no mundo. Na medida em que revisitam e modificam experiências já vividas, os sonhos podem ser vistos como oportunidades especialmente potentes para reconsolidar memórias. Mas isso ainda soa pouco para dar conta do grandioso impacto que um sonho pode causar na mente do sonhador. Ainda há um longo caminho a ser percorrido até compreendermos de que forma os fenômenos moleculares e celulares deflagrados pelo sono se relacionam com o sonho como experiência psicologicamente transformadora, de grande relevância para o processo de individuação do eu. Esse caminho passa pelo resgate ativo de memórias do inconsciente, pela conscientização dos próprios instintos e pulsões, sobretudo os que colidem com as normas sociais, e pela melhor percepção do chiaroscuro que somos sempre, mas do qual quase nunca nos damos conta. Os símbolos oníricos não devem ser interpretados como isso ou aquilo, e sim como isso e aquilo, dada a mais franca multiplicidade de sentidos possível, derivados das tantas associações fonéticas e semânticas, inclusive polissemias intra- e interlinguísticas. Codificadas nesse amplo espaço linguístico, as relações compartilhadas de ideias e afetos permitem a construção de uma experiência autobiográfica que combina a educação formal e informal na gênese de pessoas únicas. Perspectivas originais, sujeitos de fato, verdadeiros pontos de vista. O espaço mental não é infinito, apenas vastíssimo. 17. Sonhar tem futuro. Quando os povos védicos acreditaram que Vishnu sonha o universo em realidade, legaram uma metáfora poderosa do que fazemos quando sonhamos, imaginamos, planejamos e realizamos. Sonhar sem intencionalidade é a necessidade e circunstância humana, mas sonhar com intencionalidade é uma opção radical de vida. Opção que pode ser vivida de muitas formas diferentes dependendo do objetivo do sonhador, desde a mais elevada busca de propósito através da devoção mística, investigação científica e imersão na infinitude até as emoções fortes de um esporte radical interior. Penetrar a inefável luz em busca do saber, seja em sono REM intenso, girando sem parar num ritual sufi ou sob efeito das secreções psicodélicas do sapo bufo alvarius, é um caminho para buscar no interior da mente algum estado que esclareça, inspire, emocione, transforme ou cure. Os métodos para obter tais estados de transe onírico podem envolver jejuns, privação de sono, provações físicas ou simplesmente adormecer. Isso não é absolutamente privilégio de xamãs indígenas, yogis asiáticos ou hippies californianos. Para ficar num exemplo familiar, nas religiões neopentecostais que se disseminam pelo Brasil e diversos outros países, experiências de transe místico são altamente valorizadas. Na Rádio FM, programas da Igreja Universal do Reino de Deus preconizam vigílias, propósitos, doações e humilhações a fim de atingir o êxtase com o Espírito Santo. Não é à toa que essas igrejas crescem tanto, pois prometem um transe real e poderoso aos que trabalham e sofrem na dura realidade de todo dia. Anunciada por sacerdotes de todo o globo, a promessa de estado alterado de consciência se apresenta em muitos sabores, compreendendo todas as deusas e deuses, todas as entidades, todas as drogas enteógenas, todas as ondas. A despeito de sua enorme variedade, todos esses estados mentais são caracterizados por uma mesma verdade, evocam o que não é para permitir a fuga do que é. O sonho acontece no alheamento da realidade para imaginar o que poderia ser. No espaço confessional, diante de um observador discreto, ou na intimidade da conversa com Deus, ajoelhado na beirada da cama, o fiel tenta fugir de sua realidade opressiva e almeja um contato luminoso, que dê sentido à vida. Na iminência da fome no subártico canadense, os sonhadores do povo do Castor relatam entrar em transe onírico para descobrir onde se encontra a caça.
Na floresta amazônica, caçadores jívaros propiciam o sucesso de sua jornada bebendo ayahuasca. Se a vigília é o tempo presente, ao transe onírico pertencem o futuro e o passado, tudo que não foi é o que ainda pode ser, o horizonte de futuros possíveis, o mundo dos contrafactuais. O sonho decifrado. Apesar dos importantes avanços da ciência onírica, ainda há muito por descobrir sobre a natureza do sonho e seu papel no comportamento humano. Mesmo questões extremamente básicas sobre o fenômeno permanecem enigmas de recente resolução ou ainda abertos. Até poucos anos atrás, alguns dos mais importantes pesquisadores da área de sono e memória acreditavam que o relato de um sonho não reflete uma vivência do próprio sono, mas apenas uma rápida elaboração realizada pelo cérebro já desperto, imediatamente após o final do sono. Esse argumento foi originalmente formulado pelo médico francês Louis Alfred Maury, 1817-92, em contraposição às ideias defendidas por seu contemporâneo, o Marquês d'Hervey de Saint-Denis. Em 1956 o filósofo norte-americano Norman Malcolm, 1911-90, retomou o tema com base na incongruência lógica de referir-se a um estado de consciência não consciente. Para Malcolm, o sonho seria um engano linguístico, um fenômeno mental sem existência presente, sobre o qual sabemos algo apenas por causa de um relato feito na vigília. Em vez de considerar que o relato onírico é uma evidência da existência pretérita do sonho, seria mais parcimonioso considerar que se trata de um fenômeno da própria vigília. 20 anos depois um outro filósofo norte-americano, Daniel Dennett, atualmente na Universidade Tufts, reativou o argumento: se o sonho é um evento que só conhecemos a posteriori, como descartar a possibilidade de que ele de fato não represente uma experiência subjetiva durante o sono, com algum grau de consciência, mas sim o acúmulo inconsciente de modificações sinápticas que se tornam uma experiência subjetiva apenas após o despertar. Dennett considerou ser impossível refutar a noção de que a formação do sonho se dá exclusivamente após o despertar. Nem mesmo a simultaneidade entre sonho e sono manifestada durante o sonho lúcido foi aceita como evidência, pois a verificação objetiva da existência do sonho lúcido também se apoia em relatos subjetivos de sonhos já vidos. Ecoando a concepção freudiana centenária de que o sonho só pode ser conhecido pelo relato verbal do próprio sonhador, Dennett liderou o ceticismo onírico mais empedernido, aquele que se recusa a aceitar a própria existência do sonho. Entretanto, métodos revolucionários para decodificar imagens mentais colocaram essa opinião em xeque. Na última década as equipes dos pesquisadores norte-americanos Jack Gallant, da Universidade da Califórnia em Berkeley, e Tom Mitchell, da Universidade Carnegie Mellon, inventaram algoritmos e procedimentos experimentais capazes de revelar, pelo imageamento da atividade cerebral por ressonância magnética funcional, o que uma pessoa secretamente enxerga ou pensa. O método, de dar água na boca no escritor de ficção científica Isaac Asimov, se baseia na coleta extensiva de dados do indivíduo enquanto é exposto repetidamente a estímulos variados. Em seguida, tecnologias de aprendizado de máquina são usadas para detectar informações relevantes. A vasta biblioteca de padrões de atividade cerebral pareados com estímulos correspondentes é assim usada para prever novos estímulos com base na atividade neural concomitante. O método tem resultado em descobertas assombrosas, como a demonstração de que as representações semânticas de diferentes categorias de objetos apresentados visualmente, pessoas, animais, carros, edifícios, ferramentas, se encontram mapeadas de forma distribuída por todo o córtex cerebral. Isso significa que os conceitos estão mapeados no cérebro como as nacionalidades no mundo globalizado. Em todos os países há pessoas das principais nações. Mais do que sobrepostas, as representações de distintas categorias de objetos parecem ser adjacentes. Entretanto,
Quando o sujeito experimental é instruído a buscar uma categoria específica no filme que serve de estímulo visual, grande parte dos Voxels, Pichels em 3 dimensões, que são a unidade espacial de medida na ressonância magnética funcional, ajustam sua resposta no sentido da categoria assistida. Isso faz com que se expanda a representação da categoria específica, por exemplo, homem, bem como das categorias semanticamente relacionadas, por exemplo, mulher, pessoa, atleta, pedestre, criança, animal, placentário. Em contrapartida, a representação das categorias muito distintas da categoria alvo foram comprimidas, por exemplo, texto, bebida. A atenção para uma categoria específica deforma o mapa de representações como um todo, de acordo com as relações semânticas entre os objetos representados. Além de revelar aspectos inéditos da organização das memórias no cérebro, os resultados do novo campo da decodificação têm profundas implicações existenciais, pois superam a inviolabilidade do pensamento. Ainda que de forma incipiente, já é possível ler a mente de uma pessoa através da tecnologia. E essa abordagem vai além. A primeira aplicação aos sonhos dos métodos de decodificação foi publicada em 2013 na revista Science. A equipe liderada pelo neurocientista japonês Shukilezu Kamitani conseguiu decodificar categorias de conteúdo mental durante o estado inicial do sono N1, sono hipnagógico, bastante semelhante ao sono REM em termos eletrofisiológicos. São sonhos geralmente curtos, mais parecidos com cenas isoladas do que com cinema. Usando sinais de regiões cerebrais mais distantes dos órgãos sensoriais, Kamitani e seus colaboradores conseguiram decodificar características oníricas específicas, por exemplo, carro e homem, em 70% das vezes. Embora ainda incipiente, o estudo foi suficiente para testar a hipótese de que os sonhos se formam imediatamente após o despertar. Os resultados mostraram que a máxima correlação entre o sinal neural e conteúdo mental ocorreu cerca de 10 segundos antes do despertar, com decaimento subsequente. Em outras palavras, o sonho não é formado após, mas durante o sono. Mais recentemente, Giulio Tononi e sua equipe obtiveram resultados semelhantes investigando ondas elétricas cerebrais. Eles decodificaram sonhos com sucesso, separando-os segundo a ativação das regiões cerebrais envolvidas na representação de categorias mentais específicas, como faces, lugares, movimentos e fala. O advento da decodificação neural permitiu finalmente descobrir aspectos gerais do sonho alheio, motivando a expectativa de prescindir por completo da elaboração secundária, o relato feito sobre o sonho, e não sonho esse traço, de modo a acessar o conteúdo onírico diretamente. Em tese, isso permitirá ter acesso ao material bruto do sonho, absolutamente livre de associações, repressão ou censura. A decodificação da sequência específica de imagens experimentada durante o sonho parece revelar um objeto científico efetivamente novo para a ciência, talvez comparável ao avanço obtido pelos primeiros químicos a isolar substâncias puras. Os avanços da neurociência soam como o começo do fim para a suposta inconfiabilidade que sempre marcou o relato onírico, fonte do justificado ceticismo quanto aos sonhos autocomplacentes de Júlio César, Constantino, Frederico, Kekulé e tantos outros. No futuro será cada vez mais difícil justificar golpes de Estado, conversões religiosas, ambiguidades políticas e originalidade duvidosa pela simples alusão conveniente a um sonho. Aproxima-se talvez uma era de transparência onírica. Mas é preciso ter paciência, pois todo esse avanço é muito recente. Ainda se discute se as pioneiras decodificações de sonhos de fato abrem caminho para compreendermos o fenômeno de forma objetiva. Convém não esquecer que o próprio método exige do sonhador que relate seu sonho, gerando uma elaboração secundária que servirá de amostra para avaliação dos resultados do imageamento cerebral. Além disso,
A decodificação requer a construção de um vasto banco de imagens visuais e respectivas respostas cerebrais, com etiquetagem verbal de cada estímulo feita por pesquisadores, e não por máquinas. É necessário apresentar uma grande quantidade desses pares imagem-resposta a uma rede computacional para torná-la capaz de reconhecer e classificar padrões especificamente relacionados a conceitos. Se o experimento todo parece um tanto circular é porque de fato é, o que deve dar aos filósofos o que ruminar por várias décadas ainda. Que sorrisos dariam Freud e Jung se tivessem vivido para conhecer tais fatos e ideias? Que expressão de assombro veríamos nas faces de uma sacerdotisa cádia ou de um xamã siberiano se pudessem observar, com seus próprios olhos, um sonho revelado por ressonância magnética funcional? Seus olhos certamente brilhariam e então talvez suas pálpebras se fechassem para sonhar um sonho louco. Nasce uma nova psiquiatria. A nova ciência da mente lança as bases para uma nova psiquiatria, voltada para o futuro mas conectada ao passado, mais bem equipada farmacologicamente e muito mais atenta à introspecção e à preparação do ambiente terapêutico. É cada vez mais evidente que o cuidado profissional da doença mental precisa incorporar os conhecimentos das práticas xamânicas tradicionais. Dormir e sonhar melhoram a saúde do corpo e aumentam a plasticidade neural. Isso converge com a demonstração recente de que os psicodélicos serotoninérgicos clássicos estão entre as substâncias que melhor emulam o estado onírico, fortalecendo processos de consciência primária. É preciso reconhecer a crise da supermedicalização na psiquiatria. Apesar de serem corriqueiramente indicados para tratamento diário sustentado por meses, anos e décadas, os antidepressivos encontrados nas farmácias apresentam efeitos positivos bem modestos, pouco acima dos obtidos com placebo e com eficácia comprovada apenas nos 2 primeiros meses do tratamento. Em face dos preocupantes efeitos colaterais desses fármacos, que incluem o risco de depressão crônica refratária a tratamento, a psiquiatria tradicional se aliou aos interesses da indústria farmacêutica e lavou as mãos. Esse quadro decepcionante contrasta, por exemplo, com os efeitos da psilocibina, principal composto psicoativo do cogumelo psilocíbico bensis, que reduz a depressão e ansiedade por vários meses quando administrada em 2 doses durante sessões de psicoterapia. Pacientes deprimidos refratários a outros tratamentos mostraram um aumento da sensação de aproximação com a natureza e um decréscimo na externalização de visões políticas autoritárias, com melhoria significativa no reconhecimento de emoções alheias. É importante notar que a qualidade da experiência psicodélica, se deliciosa ou assustadora, e também sua quantidade, se avassaladora ou sutil, determinam os resultados de longo prazo. O percurso da viagem determina o porto de chegada. Quando o sofrimento psíquico está relacionado a traumas do passado, gerando por exemplo a síndrome do estresse pós-traumático, a melhor solução clínica parece ser a psicoterapia auxiliada por MDMA. Esse é o princípio ativo do êxtase, que provoca a intensa liberação de serotonina produzida pelo próprio cérebro quando não contaminado por outras substâncias. O efeito psicológico de uma dose adequada de MDMA, com as pessoas certas, no local certo, com a luz correta e a música idem, é extremamente agradável. Uma sensação de fim da ansiedade, de amor intenso pelas pessoas, uma felicidade imensa de ser gente que se revela principalmente pelo tato. Esse estado de graça chega a durar várias horas e pode persistir sutilmente por vários dias após a ingestão da substância. O MDMA foi usado para a terapia de casais nos anos 1970. Mas foi proibido por Nixon apesar de ser mais seguro do que quase todas as principais drogas psicoativas. Ao contrário de outros psicodélicos, o MDMA não provoca grandes alterações perceptuais nem alucinações na maior parte das pessoas. Quando administrado a pacientes traumatizados,
como é o caso dos milhares de veteranos norte-americanos das guerras do Afeganistão, Iraque e Vietnã, o MDMA apresentou resultados positivos impressionantes. Em maio de 2018 foi publicado na prestigiosa revista The Lancet Psychiatry o resultado de um rigoroso ensaio clínico dos efeitos do MDMA em 26 pacientes